hoje a gente vai fechar a nossa reflexão sobre comunidade cristã, contexto para mudança. A gente já viu muita coisa sobre igreja e a tese básica, fundamental, é que igreja é essencial. Tá? Igreja é essencial. É essa tese que a gente está batendo. Então, pode colocar lá para frente, já pode ir para o ponto 8. Só vou aqui citar que nós falamos várias coisas, nós apresentamos um conceito sobre igreja. Pode ir para frente, minha irmã. Tem as práticas da comunidade cristã e a gente já trabalhou 7. E aí agora a gente vai começar a 8ª prática e a gente trabalha a 8ª e 9ª e fecha, tá bom? E aí vocês vão para casa e a gente só se vê à noite, se Deus quiser. Tá certo? Veja, então a gente trabalhou um conceito sobre igreja. A gente especificou 3 pontos, né? O Keller fala sobre isso, sobre a igreja como povo de Deus, e nós vimos que o povo de Deus é constituído por aqueles que foram criados pela fé por meio do Evangelho de Deus. Nós vimos que a igreja, além de ser o povo de Deus, é o corpo de Cristo. Então nós somos membros uns dos outros na vida de Cristo. E nós vimos que a igreja, ela é a comunhão do Espírito. Ou seja, o povo de Deus é um modelo do futuro, do reino futuro de Deus. E isso é vivenciado pela igreja, pela ação do Espírito. Então, a igreja, ela manifesta para o mundo princípios do reino de Deus. Reino que já está presente em nós e que um dia se manifestará completamente quando Jesus voltar. Bem, então a gente viu esses 3 pontos. Nós vimos que nós precisamos viver em interdependência cristã. Então, não há cavaleiro solitário na fé. É comum a gente assistir alguns filmes, apesar que hoje o que estão produzindo de porcaria não está escrito, né, de filmes, infelizmente, muito ruins. Mas é muito comum alguns filmes de herói no passado, você ter aquela figura que ela resolve o problema sozinha. Então ela luta com todos os bandidos sozinha. Ela vence os vilões sozinha. E lá no final do filme ela vai ter mais um grande enfrentamento com vários bandidos fortemente armados e ela, debaixo de muita dor, muito sangue, muito sofrimento, vence todos os bandidos. E uma cena muito comum é, quando os bandidos foram todos vencidos, quem aparece? A polícia. E aí chega, já viu isso nos filmes? Eu já vi várias vezes, os vários carros de polícia para fazer o quê? Recolher cadáver, mandar os feridos para o hospital e pronto. Não é? Isso é muito comum. Né? Um cara sozinho, que ele vence todos. Né? Na minha época de infância, eu assisti um filme, Comando para Matar. Eu estou falando de filme hoje, né? Não sei por quê. Acho que é porque eu vi um filme muito ruim ontem. Né? Comando para Matar. O filme com Arnold Schwarzenegger, né? O cara sozinho, a filha dele é sequestrada, ele é alvo de uma chantagem. Esse filme é de 1985, né? Boa parte de vocês que estavam aqui, nem nascidos eram na época desse filme, né? Eu assisti esse filme, sei lá, naquela época os filmes demoravam de chegar na TV, né? Tem tempo que eu assisti.
E aí o Schwarzenegger, ele simplesmente consegue matar todo mundo. Ele consegue vencer vilões que estão numa casa, todos fortemente armados, e ele consegue resgatar a sua garotinha sã e salva, né? Os filmes mostram isso. Os heróis solitários. Na igreja, não tem herói solitário. Não tem ninguém que consiga fazer tudo. Resolver todos os problemas, sanar todas as situações, não há. A igreja, ela precisa viver a interdependência cristã. Nós precisamos uns dos outros. E aí nós falamos sobre algumas práticas que constroem uma comunidade saudável. Vimos 7 práticas. A primeira, afirmar as qualidades, as habilidades e os dons uns dos outros. A segunda, afirmar a igual importância uns dos outros em Cristo. A terceira, afirmar uns aos outros por meio de afeição tangível. A quarta, compartilhar o espaço, os bens e o tempo uns com os outros. A quinta, compartilhar as necessidades e os problemas uns dos outros. A sexta, compartilhar as convicções, o modo de pensar e a espiritualidade uns dos outros. E a sétima, servir uns aos outros por meio da prestação de contas. Tudo isso a gente já estudou, já conversou, tá certo? Tudo isso está nas reflexões anteriores. Hoje eu quero ver mais 2 práticas com os irmãos para a gente encerrar essa série de estudos, tá bom? Qual é a 8ª prática que constrói uma comunidade saudável? Por que eu estou dizendo saudável? Porque a gente pode ter uma comunidade doente, não é verdade? Tem lá a comunidade. As pessoas se relacionam, mas elas falam mal umas das outras. As pessoas se relacionam, mas elas vivem brigando umas com as outras. As pessoas se relacionam, mas elas ficam guardando mágoas e ressentimentos umas das outras. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha uma comunidade saudável. E qual é a 8ª prática? A 8ª prática é servir uns aos outros por meio do perdão e da reconciliação. Gente, família, infelizmente, briga, não briga? Não briga, família? Mas o que acontece, por exemplo? Tem um membro da família que está assim meio chateado com outro membro. Mas, de repente, alguém de fora se levanta contra um membro da família. O que acontece com aquela família? Que briga. Se junta. Não é isso? Vence as diferenças e se junta. Isso é lindo, isso é família. A igreja é uma família, a família de Deus. E às vezes, como nós somos diferentes e somos pecadores, a gente magoou o outro. E a gente é magoado pelo outro. Às vezes de forma intencional, às vezes de forma às vezes não de maneira intencional, não é isso? Um dia eu posso ter magoado alguém e não tive a intenção. Um dia alguém pode ter me magoado e não teve a intenção. O fato é que a gente se fere. Mas para vivermos o projeto de Deus, a gente precisa servir uns aos outros por meio do perdão e da reconciliação. Tem uma frase que eu já citei aqui na igreja várias vezes, mas é uma frase tão joia, de um líder religioso chamado Henry Nouwen. Eu não costumo lê-lo, ele tem perspectivas teológicas que eu não abraço, mas a verdade é verdade, né?
E aí o Henry Nouwen, ele disse o seguinte: o que é o perdão? E aí ele disse: o perdão é o amor praticado entre pessoas que amam defeituosamente. O perdão é o amor praticado entre pessoas que amam defeituosamente. Por quê? Porque nós podemos ter um amor genuíno pelo outro, mas ser um amor defeituoso. E é. Não é? Um dia você ou eu, nós, fazemos pelo outro e o outro faz por nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 40, 60, 80, 87, 98, mas na 99, falhou. Aí a gente não vai dizer assim, fulano de tal não me ama. Olha o que ele fez, olha o que ele deixou de fazer. Não é que ele não lhe ama. É porque, muito provavelmente, diante de toda a história que você tem de convivência com aquela pessoa, ele lhe ama, mas ele lhe ama com defeito. Ele lhe ama com falhas, ele lhe ama com brechas, ele lhe ama com escória. Então, o Nouwen diz, o que é o perdão? O perdão é o amor praticado entre pessoas que amam defeituosamente. Então, nós precisamos perdoar. Veja esses textos aqui, Efésios capítulo 4, versículo 2. Mostra como nós devemos conviver uns com os outros. Diz assim: com toda a humildade e o quê? Mansidão, irmão, mansidão. Com longanimidade, longo ânimo, paciência, suportando, ou seja, servindo de suporte, suportando uns aos outros em amor. Olha o outro texto, Colossenses 3,13. Suportem-se, sirvam de suporte uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. E o outro texto, Tiago 4,11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Não é simples? É isso que Deus quer da gente. Servir uns aos outros por meio do perdão e da reconciliação. Vamos ver aqui. Ô Ana, me ajuda aí, filha, por favor. Então, note, os cristãos, o slide seguinte, ok. Os cristãos na comunidade, eles não podem desistir uns dos outros. A gente não deve se cansar de perdoar e ou de nos arrepender e buscar consertar os nossos relacionamentos. Então, certa feita, chegaram para Jesus, Pedro chegou para Jesus e disse assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Lembram dessa pergunta de Pedro para Jesus? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ei, Senhor, quantas vezes eu devo fazer isso? E aí, Pedro dá uma sugestão. Ele diz assim, até 7 vezes. E ele, para o padrão religioso da época, estava sendo generoso. Porque os escribas diziam que devia perdoar até 3 vezes no dia. Aí Pedro diz, né? Quem sabe, ele diz, puxa, ó o meu padrão. Né? Lá em Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. Até 7 vezes. E aí Jesus diz, olha, não digo a você que perdoe até 7 vezes. Mas até 70 vezes 7. Quem é bom de matemática? Né? Sabe, né?
490. 70 vezes 7. Ou seja, se o teu irmão pecar contra você no dia, perdoe ele até 490 vezes. É isso que Jesus está dizendo? 490 aqui é um número que o Senhor Jesus usa, 70 vezes 7. Por quê? Porque o 7 na Bíblia é o número da totalidade. Então, a ideia de Jesus aqui é o seguinte: perdoe quantas vezes for necessário perdoar. É isso que Jesus está dizendo. Então, amados, tem um texto lá em Mateus, capítulo 5, verso 23 e 24, que diz que devemos tomar a iniciativa em relação a alguém que sabemos ter algo contra nós. Você vai colocar a oferta e sabe que alguém tem algo contra você, vá até essa pessoa e se reconcilie. Mateus capítulo 18, versículo 15, diz que devemos tomar a iniciativa em relação àqueles contra quem temos algo. O que acontece? Às vezes pessoas têm problemas com outro, o que elas fazem? Elas vão para o Facebook. Uma das coisas que me traumatizou com rede social foi essas coisas. É indivíduo mandar recado para outro, indiretas e diretas, diante das dificuldades de relacionamento no Facebook. Algo extremamente antibíblico. E hoje a gente vive uma época, irmãos, que não basta pecar, né? Tem que postar, né? Não é assim? O indivíduo peca, mas ele ainda posta. Ele peca e tira foto, e mostra, e fala. Veja que Jesus, lá em Mateus, capítulo 18, versículo 15, ele diz assim: se o teu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. E aí o texto vai mostrando os passos, né? Se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas, né, como testemunhas. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir a igreja, considere-o como gentio e como publicano. Ou seja, o que é que esses textos eles estão nos ensinando? Que cabe a nós o movimento de restaurar relacionamentos na comunidade. Pessoas que passam meses e anos e não se falam. Deus está nos ensinando que Ele nos considera responsáveis por buscar um relacionamento destruído. Ou seja, o cristão, ele tem a responsabilidade de começar o processo de reconciliação, independentemente de como a distância ou o desafeto começou. Então, o princípio é esse. Nós, como igreja, nós devemos servir uns aos outros por meio do perdão e da reconciliação. O que Cristo fez por nós? A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Deus nos deu o ministério da reconciliação. Paulo escreve isso em 2 Coríntios 5. E nós somos chamados a exortar as pessoas para que elas se reconciliem com Deus. Ou seja, nós somos ministros da reconciliação entre Deus e as pessoas. E nós precisamos ser ministros da reconciliação nas nossas relações interpessoais. E para isso, a gente precisa perdoar. Falar de perdão é mais fácil, né, do que perdoar, não é? Não é verdade, gente? Falar de perdão é mais fácil do que perdoar. Tem uma frase lá que a gente coloca na ficha de membro,
E vez por outra, a gente está conversando sobre aquela frase, sobre aquela pergunta nos nossos exames. Você tem dificuldade em perdoar? E você tem dificuldade em pedir perdão? Quantas vezes esse assunto vem à tona? Por quê? Porque nós ferimos e nós somos feridos. E às vezes a gente tem dificuldade de perdoar, e às vezes a gente tem dificuldade de pedir perdão. Mas pedir perdão e perdoar é um ato de amor e é um ato de humildade. Vou fazer uma pergunta simples aqui. A gente poderia pensar em várias coisas, mas vamos pensar em uma que é central. Por que nós devemos perdoar? Pense numa resposta assim. Por que a gente deve perdoar? Porque Deus em Cristo nos perdoou. Exatamente isso. Nós perdoamos porque Deus perdoou. Veja bem, pense aí naquela pessoa que lhe ofendeu. Pense aí rapidamente no que ela fez por você. Quem fez mais contra o outro? Ela em relação a você, ou você e eu contra Deus? Quem pecou mais contra o outro? Fulano em relação a você, ou você e eu em relação a Deus? Conta aí o que a pessoa fez contra você. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Comece a contar aí o que você fez contra Deus. Dá? Não dá. Então a gente perdoa, não é porque a gente é bom e o outro é bom. Não é porque o outro merece. Às vezes tem aquela ideia, mas ele não merece, ninguém merece. Nós perdoamos porque Deus em Cristo nos perdoou. Esse é a oitava prática. Servir uns aos outros por meio do perdão e da reconciliação. Alguma pergunta? Vamos para a 9ª? Vamos lá? Nenhuma pergunta, gente? É muito simples, né? Então vamos para a 9ª. A 9ª prática de construção da comunidade é a seguinte: servir aos interesses uns dos outros, e não meramente aos nossos interesses. Veja, nós precisamos servir aos interesses uns dos outros e não aos nossos. Imagine se cada um buscar só o seu interesse. A Bíblia diz que a gente precisa buscar o interesse do outro. Olha o que diz Hebreus 10, 24. Cuidemos também, vamos ler juntos, por favor? Você pode ler comigo? Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Ou seja, a gente precisa encorajar uns aos outros, animar uns aos outros. Você já viu gente que diz assim, mas eu estou com uma dor de cabeça, e o outro diz assim, rapaz, a última pessoa que me disse isso estava com tumor no cérebro. Não é? Mas eu estou com uma azia, um refluxo. Rapaz, olha isso, porque semana passada uma pessoa estava com isso e foi diagnosticado um tumor maligno dentro dele. Não tem gente assim, né? Que né? Ele anima, ele bota para cima, né? Não tem gente assim que você pode ser dia de sol, dia de chuva, como a chuva torrencial que a gente teve ontem à noite, não importa.
se você perguntar como é que ele está, se você não se proteger, não proteger o seu coração, o desânimo vai entrar com força em você. Porque ele sempre está mal, ele sempre está ruim, está sempre difícil, está sempre complicado, o dia é ruim, a vida é ruim, a família é ruim, o emprego é ruim, o país é ruim, a cidade é ruim, o time é ruim, tudo é ruim. E ele vai... Ou o coração cheio de amargura. A Bíblia diz que a gente não deve ter raiz de amargura, porque a raiz de amargura contamina muitos. Aqueles indivíduos que saem falando mal das pessoas. Viu fulano de tal? Olha o que ele fez, olha o que ele faz, olha os atos dele, e ele sai contaminando. A Bíblia diz, irmãos, que a gente precisa ser agente... Desculpa o trocadilho, né? Nós precisamos ser agentes de encorajamento, de ânimo para os outros, no amor e na prática das boas obras. Alguém chega para você e diz assim: fulano de tal fez isso comigo. Meu irmão, perdoe. Mas ele não merece, você também não merece. Perdoe e siga. Veja o outro texto, Romanos capítulo 15, versos 1 e 2, diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E Gálatas 5,13, sejam servos uns dos outros pelo amor. É fácil fazer isso, gente? Não. Por quê? Porque a tendência nossa é o egoísmo, né? A tendência nossa é pensarmos em nós mesmos. Eu em primeiro lugar, os meus problemas em primeiro lugar. Mas a Bíblia, ela nos diz em Filipenses 2, 3 e 4 o seguinte, Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ou seja, a gente nunca deve ser agentes de dano, a gente deve ser agente de restauração. Sermos servos uns dos outros pelo amor. Presta atenção. O que é isso? Essa é uma mentalidade de colocar as necessidades e os interesses dos outros acima dos nossos. Ou seja, é a mentalidade do servo. O que Deus está nos dizendo, como igreja, cada um de nós, isso é importante, cada um de nós, é um compromisso meu e é um compromisso seu. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que elas simplesmente querem receber. E elas se magoam ou se ressentem quando as expectativas delas em relação à igreja não é suprida. Mas a Bíblia nos mostra que o movimento é daqui para lá e de lá para cá, irmãos. É mutualidade. Ou seja, os textos estão nos mostrando que nós precisamos procurar deliberadamente necessidades em volta de nós. Necessidades. Não são as necessidades sentidas. Nós temos dois tipos de necessidade. Necessidade sentida e necessidade real. Vou dar um exemplo. Tem gente que troca de carro todo ano. E ele acha que isso é uma necessidade. É uma necessidade sentida ou é uma necessidade real? Sentida. Tem gente que troca de celular todo ano. O celular dele está novo. Está funcionando direitinho. É uma necessidade real ou é uma necessidade sentida? Sentida. Tem gente que diz que não tem roupa para vir para o culto de Natal, para a igreja. E quando ele vai contar, ele tem 98 peças de roupa e 30 sapatos, mas ele diz que não tem roupa.
Por quê? Porque ele diz assim: essa roupa eu já usei em algum momento da minha vida. Como é que eu vou, no Natal ou no Ano Novo, usar uma roupa que eu já usei? Estou sem roupa. Vou assistir pela internet, estou sem roupa. Isso não é necessidade real, é a necessidade sentida. Então, nós somos chamados a suprirmos necessidades reais por meio de obras amorosas, buscando o mínimo de reconhecimento possível. Já viu aquela história da pessoa que fez o bolo do aniversário da igreja? Não foi aqui, obviamente, né? E aí a pessoa fazia sempre o bolo, e ela dizia: Senhor, é para a tua glória. Senhor, é para a tua glória. Senhor, é para o teu louvor. Senhor, tudo é para ti. Mas sempre o pastor, né, citava o nome da irmã. Esse bolo, quem fez foi a irmã fulana de tal. E aí ela: para a tua glória, Senhor. Mas aí teve um bendito ano que, por que razão, o pastor cometeu, isso não é real, tá certo? O pecado capital, mortal, de não citar o nome da irmã que fez o bolo. O que aconteceu? A irmã se ressentiu e disse: eu vou sair da igreja. Ninguém reconhece meu trabalho. Eu vivo me matando aqui há anos. A grande questão, irmãos, é a quem a gente serve. Então, nessa prática de servir aos interesses uns dos outros, a gente não deve buscar o nosso reconhecimento, a gente deve buscar a glória de Deus e o abençoar outras pessoas. É interessante isso, né? Quando Jesus fala sobre ore em secreto, lembra disso? Lá no Sermão do Monte? E teu pai, que vê em secreto, ele vai te recompensar. O que é que você prefere? A recompensa dos homens? Pode até ter recompensa de homens, a questão não é essa que eu estou falando. Mas o que é melhor, a recompensa dos homens ou a recompensa de Deus? De Deus. A recompensa de Deus é eterna. Não é? A pessoa que lhe aplaude hoje pode estar falando mal de você amanhã. O homem é assim. Mas a recompensa de Deus é eterna. Jesus disse: quando você der esmola, não precisa alardear que você deu esmola. Dê esmola e teu pai vai te recompensar. Os religiosos da época buscavam fazer as suas ações para serem recompensados pelos homens. E Jesus diz: eles já receberam a recompensa. Então, qual a recompensa que nós devemos buscar, irmãos? A recompensa de Deus. Ou seja, não devemos participar da construção da comunidade apenas para fazer com que nos sintamos necessários ou conectados. É possível explorar os outros na comunidade cristã, não é possível? É possível explorar os outros na igreja. Um modo é tornarmos-nos tão indispensáveis aos outros que passamos a ser dependentes da dependência que eles têm de nós. Veja bem, é uma realidade diferente, mas só para a gente entender. Qual é um sonho dos pais para os filhos? É ver os seus filhos crescerem. É verem os seus filhos se tornarem independentes. Em que sentido? Eles conseguirem andar com as suas próprias pernas. É verem eles, no futuro, construírem famílias, serem bons cidadãos, honrarem a Deus. Ou seja, a gente não quer que os nossos filhos sejam totalmente dependentes de nós a vida toda. Inclusive, porque nós sabemos que, em tese, é mais provável nós partirmos antes deles. Não é isso? Acontece o contrário, mas normalmente são os filhos que nos enterram.
Então nós precisamos pensar na igreja o seguinte: eu devo servir a pessoa, não para a pessoa se tornar dependente de mim, mas para que ela seja abençoada. Outro modo é receber da comunidade, outro modo é receber da comunidade emocionalmente, materialmente e espiritualmente. Isso é um modo de explorar os outros e não dar nada em troca. Isso é um pecado. A pessoa recebe da igreja emocionalmente, materialmente e espiritualmente e ela não dá nada em troca. O princípio, irmãos, é servir aos interesses uns dos outros, mutualidade e não os nossos. Encerrando esse ponto, e para a gente concluir, em Cristo, nós não devemos ser tão orgulhosos a ponto de acreditar que não precisamos da comunidade, nem tão necessitados a ponto de explorarmos os outros na comunidade. Em Cristo, a gente não deve ser orgulhoso a ponto de dizer: eu não preciso da igreja, eu posso servir a Cristo sozinho, eu posso adorar a Deus em casa, ou eu posso vir aqui, mas não me relacionar com ninguém. Isso é orgulho, o senso de independência. Mas em Cristo, nós não podemos ser tão necessitados que a gente vive sempre explorando o outro. Está entendendo? Sempre se relacionando com o outro para tirar do outro algo. Nós somos chamados em Cristo a recebermos, mas também a darmos. Veja o que Eugene Peterson diz. Queria que você lesse comigo, por favor, essa frase do Eugene Peterson. Vamos ler juntos? Nós somos uma comunidade. Não somos nós mesmos por nós mesmos. Nascemos em comunidades, vivemos em comunidades, morremos em comunidades. Seres humanos não são criaturas solitárias e autossuficientes. Ou seja, fazemos parte de uma comunidade. Antes da gente encerrar, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Estão tão caladinhos hoje? Tudo certinho, irmãos? Tudo claro? Cristalino, límpido? Ok. Então a gente conclui com essa frase aqui, achei tão interessante, do D.A. Carson, o Don Carson. Olha o que ele diz aqui. A igreja, ela é composta de inimigos naturais. É fácil se tornar inimigo de alguém, não é? Tem gente que se torna inimigo do outro por causa do time que o outro torce. Por causa da roupa que usa. Você já viu contexto de cidade que cada partido tem uma cor? Já viu? E aí, naquele contexto de política, quem é, sei lá, vermelho, não veste a cor do outro partido que é amarelo. E vice-versa. Já viu isso? E gente que briga por causa disso. Não é uma tolice, gente. Não é? Não é uma tolice pessoas que quebram relações por bobagem. O fato é que por causa do nosso pecado, nós somos inimigos naturais. Então o Carson diz, a igreja é composta de inimigos naturais. O que nos une não são a mesma educação, a mesma raça, os mesmos níveis salariais,
a mesma política, a mesma nacionalidade, os mesmos sotaques, os mesmos empregos, ou qualquer coisa desse tipo. Os cristãos se ajuntam, não é por causa disso, não é por causa da política, da educação, da raça, do salário, do sotaque, do emprego. Não. Os cristãos se ajuntam, diz o Carlson, porque todos eles foram salvos por Jesus Cristo e lhe devem a mesma submissão. Eles são um bando de inimigos naturais que amam uns aos outros por causa de Jesus. Nós somos um bando de inimigos naturais, mas amamos uns aos outros porque Jesus nos amou primeiro. Vamos ficar de pé e vamos orar? Ó Senhor querido, nós te agradecemos por esta manhã, por sermos tão desafiados pela tua palavra, tão exortados por ela. Mas nós te agradecemos porque é a tua palavra, Senhor, que nos cura, é a tua palavra que nos restaura. Como Agostinho dizia, feriste-me com a tua palavra. A tua palavra nos fere, Senhor, mas ela nos fere para nos sarar. E Agostinho dizia, feriste-me com a tua palavra, Senhor, e por isso eu te amo. Porque nós fomos feridos pela tua palavra, Senhor, nós te amamos, nós somos sarados por ti. Ajuda-nos, ó Deus, diante de tantas limitações que temos, a vivermos práticas de uma comunidade cristã saudável. Molda o nosso coração, Espírito Santo. Transforma-nos, renova-nos, abençoa-nos. Se há arestas espirituais que precisam ser tratadas no nosso coração, trata, Senhor, e que o nosso coração esteja limpo, porque a tua palavra diz, felizes os puros de coração, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, até a noite, Deus nos acompanhe, Deus nos livre e nos guarde do mal.